Esse é o 7º vídeo de uma série de resumos do livro O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. O cuidado parental tem sido separado dos outros tipos de altruísmo de parentesco, destacado pela associação indireta com a reprodução, o que seria um erro. Na verdade, a distinção real deve ser feita entre dois tipos de movimentos estratégicos inconscientes, ou decisões: a de cuidar dos filhos já existentes e a de produzir novos. Elas competem entre si, por tempo e recurso, sendo uma consequência direta disso o controle de natalidade, argumentado pela teoria de seleção de grupo como uma regulação altruísta da população, onde aqueles grupos sem restrições seriam extintos por comprometer o fornecimento de alimento, o que levaria à evolução de mecanismos sociais para impedir isso. De fato, as populações não atingem taxas astronômicas. O que geralmente acontece é um equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. Obviamente, podem haver casos de grandes flutuações, como a explosão e quase extinção de uma população, como nos lemmings, animais que adotam uma reprodução descontrolada, levando à depressão dos recursos. O resultado é um êxodo sem desvios, que culmina na morte de muitos, mas que, no final, nivela a população. A disputa por território, do ponto de vista da seleção de grupo, atuaria como um dos mecanismos de regulação da taxa de natalidade. Muitas são as espécies de aves nas quais as fêmeas se recusam a ficar com machos sem território, como se fosse uma licença para se reproduzir. No conhecido Lagópode escocês, por exemplo, aqueles que terminam sem território na temporada de competição nem mesmo tentam mais. O ranking social nas hierarquias de dominância seguiria o mesmo princípio. Em vez de lutar diretamente por fêmeas, os machos competiriam por status, e, uma vez que não chegassem ao topo, só restaria aceitar e refrear o crescimento populacional. Outro possível modo de regulação é nomeado comportamento epideítico. Animais que passam muito tempo em bando, como os estorninhos, poderiam se utilizar da densidade de indivíduos para realizar um censo da população, possibilitando o controle de natalidade. O que não precisa ser consciente, talvez possa acontecer por um mecanismo nervoso ou hormonal automático. Como então, a teoria do gene egoísta poderia explicar esses pontos, lembrando que os genes não conseguem prever o futuro, muito menos pensam no bem-estar da espécie. Tratemos inicialmente da decisão entre produção e cuidado. Nas aves, existe um tamanho ótimo da ninhada para cada espécie, pelo menos em parte, controlado geneticamente, podendo haver um gene para 2, 3 ou 4 ovos, e assim por diante. É tentador pensar que, quanto mais, melhor. No entanto, produzir um ovo inclui tanto benefícios quanto custos, por isso limitar a quantidade. Não para impedir a extinção da população, mas sim para o indivíduo egoísta maximizar o número de descendentes. Um gene para colocar mais ovos do que o tamanho ótimo da ninhada estaria cavando a própria cova, uma vez que lidaria com a repartição insuficiente de alimento para os futuros filhotes. Para a territorialidade do Lagópode escocês, pode parecer contraditório do ponto de vista do gene egoísta o perdedor simplesmente aceitar a derrota, mas isso porque estamos nos atentando somente aos benefícios. Se o animal não conquistar um território na temporada de disputa, tentar fazê-lo na de acasalamento não passará de um desperdício de energia. Se houver mais chances esperando o ganhador morrer, é isso que será feito. De maneira similar, um elefante marinho na base da hierarquia apenas deve esperar pelo momento. Como então explicar o êxodo dos lemmings? Em vez de uma tentativa de lidar com a superlotação diminuindo os números, na verdade, resume-se a uma busca individual por um local menos aglomerado, com mais recursos. Apesar da possibilidade de falhar e morrer no processo, ficar para trás é uma aposta bem pior. Por fim, o comportamento epideítico. Vamos supor que o canto das aves cria uma estimativa da densidade local. De um ponto de vista individual da fêmea, que terá que competir por alimento para a prole na próxima primavera, é vantajoso ajustar o tamanho da ninhada com base em uma predição do tamanho da população no inverno. Genes para uma família maior do que a suportada seriam penalizados, tornando a melhor opção egoísta decidir por colocar menos ovos. Como Dawkins diz, o gene egoísta dá conta de todas as evidências. Agradeço a atenção e nos encontraremos novamente no capítulo 8.